Seja bem-vindo ao Business Cast, porque aqui o papo é com gente que empreende. Esse é um projeto do Z1 Portal em parceria com a Rádio Jornal de Indaiatuba. Eu me chamo Ricardo Villodre, sou consultor em gestão e desenvolvimento de empresas, mentor de negócios e colunista no Z1 Portal. E hoje o papo é com ele, Thiago Castor, especialista em inovação e tecnologia, TI. É isso mesmo? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né, Ricardo? Bom estar aqui com você, falando um pouquinho de um assunto que eu gosto muito, né, que é tecnologia. Já estou há mais de 20 anos, não parece? Quer dizer, parece, né? Mas é um assunto que eu gosto muito e procuro, desde sempre, fazer com que a tecnologia seja de fácil entendimento para as pessoas e que não seja... que ela não seja nenhum bicho de 7 cabeças, vamos dizer assim. Mas obrigado pelo convite e vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso e ver no que a gente pode ajudar e compartilhar um com o outro sobre esse assunto. Bacana, vamos sim. É interessante que no primeiro podcast a gente falou um pouco sobre tecnologia. E a gente falou sobre a questão da tecnologia, da importância da tecnologia nos negócios, né? Hoje o nosso papo vai avançar nisso daí, porque a gente vai falar dos negócios no mundo digital. Então a gente tem aí o nascimento da internet, a mudança que a internet nos trouxe, né? A grande mudança no mundo dos negócios, na maneira de fazer negócios, na maneira do cliente se relacionar com a empresa. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero que você se apresente, fale um pouco da tua empresa, do teu negócio. Legal. Bom, eu sou cofundador e CEO da Double IT, que é a nossa empresa, né? Meu sócio se chama Thiago também, Thiago Silvério. Eu sou o Thiago Castor. E é interessante que esse tema, você que estava falando aí agora, me veio isso na mente. A nossa missão como empresa é promover tecnologia e impactar pessoas. Essa é a nossa essência. A gente é muito sedento por fazer com que a tecnologia impacte não só nossos clientes, parceiros, mas também nossos colaboradores, né? Porque normalmente o nerd de tecnologia, o desenvolvedor de software, o consultor, sempre é aquele cara mais, né, frio e calculista, vamos dizer assim. E como que a gente, como empresa, consegue criar uma cultura onde a gente também consiga impactar essas pessoas que trabalham com a gente. Então a gente fica muito atento a isso, de impactar os nossos de casa, mas nossos clientes e parceiros também. Tá? Fantástico. O Thiago, a gente estava conversando, né? Ele nasceu na tecnologia praticamente, né? Um adolescente lá estudando. Exatamente, foi meio forçado, não tinha como fugir, né? E isso é muito interessante, né? Porque você acompanhou o próprio desenvolvimento. A internet nasce na década de 60 como uma estratégia militar e ela é liberada ao público em 95. No Brasil, ela chega no ano de 2000. E ela chega num mercado de incertezas, num mercado cheio de paradigmas em relação a isso e acreditando que não ia acontecer. E a própria Oracle, se eu não me engano, ela migra os negócios dela para o digital em 99, 2000. E ela foi muito criticada. Olha, não vai dar certo, isso daí não vai vingar, a internet vai acabar. E aí eu queria saber de você qual o impacto da internet no mundo dos negócios, desde essa época, onde a gente tinha medo de comprar, onde a gente achava que ia receber um tijolo, e por vezes se recebia. Mas qual o impacto da internet no mundo dos negócios, na maneira de se fazer negócio, nesse início de internet no mundo aí? Olha, a pergunta é muito boa. Dá para fazer uma série de vídeos só em cima desse assunto. Eu vou tentar ir para um ponto assim que faz a gente pensar no futuro. A gente olhar para o passado, tirar lições e olhar para o futuro. Que seria o quê? Sempre quando, desde o início, vamos dizer assim, da internet, ali, internet para as pessoas, né? Quando ela chegou para nós, né? Não vamos falar aqui dos grandes computadores, mas vamos falar aqui quando começou a chegar para a população através do próprio Windows, desktop, esse conceito mais
pessoal, a internet de escada, daqui a pouco os computadores nas empresas. Eu acho que o mais interessante era que existia, como você falou, muita desconfiança na internet e acontecia um fenômeno da quase que da desilusão. Quando a gente olha para uns gráficos de inovação, sempre tem aquele gatilho da criatividade, existe um pico das grandes expectativas, mas tem uma queda que vem a desilusão, porque é onde as pessoas ficam, mas isso não vai dar certo. Isso aqui vai servir só para fazer tráfico de drogas. Isso daqui serve só vai para fazer coisa errada. A internet só vai ter coisa errada, porque estão ensinando como, sei lá, fazer jogo do bicho. Então começa a se criar muita desilusão. Vai se buscando para se confirmar se aquilo realmente vai ficar, vai permanecer ou não. Tudo que passa pela inovação, existe essa é uma das etapas, né, da inovação. Mas por que eu estou falando isso? Lá nesse início da internet, onde aconteceu toda essa dúvida, a gente passa isso nos dias de hoje. Então, o começo da internet ali era o que a gente chamava de Web 1, depois veio a fase que a gente está, que é a Web 2, e estamos entrando na Web 3, que é um outro assunto, que é todo esse mundo aí de blockchain, criptomoeda, metaverso, NFT, todos esses assuntos de Web 3, mas que hoje eles enfrentam também algumas dúvidas, mas que é natural da inovação, assim como a internet aconteceu lá no começo do ano 2000, mais ou menos, para arredondar a conta. Eu lembro que eu trabalhei 5 anos no Buscapé, naquele comparador de preço, e eu lembro que o início do Buscapé, eles pegavam todas aquelas... Eles iam fazendo eles iam pesquisando à noite nos sites os preços, por exemplo, de geladeira, e aí subiam no site na madrugada para que no outro dia tivesse a comparação dos preços. Então, só que chegou um momento que as lojas começaram, não quero meu preço aí, não quero meu preço aí. Aí algumas eles foram tirando. Essa história é uma história clássica no Buscapé. Porém, o que aconteceu? Chegou uma hora, quando eles começaram a tirar, as empresas ligavam de volta. Por que você tirou meu preço? Aí invertia. Por quê? Aquela desconfiança estava sendo criado novos modelos de negócio e ninguém nem imaginava. Então a internet ela passa por isso. A tecnologia ela passa por isso. A criação de novos modelos de negócio. Eu sei que é um assunto já batido, mas quem imaginava que o Uber ia ser um sucesso como é? Quem imaginava que a gente não fosse usar mais câmera digital porque a gente ia ter no celular? Então, essas dúvidas, né, elas são sempre naturais de acontecer, porém, as pessoas de tecnologia ou os empresários que precisam estar atentos à tecnologia, eles precisam ser um pouquinho menos conservadores. Eles precisam sempre procurar vestir uma camisa de inovação e de um olhar para o futuro, porque senão vai se perder no tempo. Eu acabei indo só num assunto... Não, interessante, até porque a Web 3 a gente vai falar mais pro final, que é muito interessante, que eu acredito que seja, de fato, a grande onda, não vou nem falar onda, mas o grande ponto da mudança, aonde as coisas já estão acontecendo, sim, mas a gente só está esperando vencer uma geração aí. Eu acho que é isso, assim... Eu quis porque tem muita coisa para falar do começo da internet, mas eu acho que uma das coisas, um dos pontos relevantes é esse. É você olhar isso como experiência, o que aconteceu, e olhar para o futuro, que ele não para, né? A pandemia nos mostrou isso. O que era para evoluir em 5, 10 anos, evoluiu em 2. Né? Então, acho que essas lições são importantes da gente não deixar de lado, né? E é interessante porque, assim, quem começou a empreender na internet nessa época, acreditando, e muita gente sabia do assunto, estava conectado ao que estava acontecendo lá fora, ainda era um tempo em que as coisas no Brasil aconteciam 10 anos depois que aconteciam nos Estados Unidos. Exatamente. Ou no resto do mundo. Então a gente tinha um delay.
mas nem todo mundo vivia nesse delay. Muita gente estava conectada, muita gente sabia o que estava acontecendo e sabia como usar a internet. A própria Oracle, ela escalou muito dentro da internet o negócio dela, né? Ela avançou muito. Agora, a internet então se consolida. A gente até comentou no outro... Desculpa te interromper. Você falou do delay. Esse delay ainda existe. Uhum. Bem menor. Ele hoje é muito pequeno por conta da pandemia, é um dos fatores que acelerou isso, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem dificuldade de contratação de alguns desenvolvedores de software. Por quê? Porque eles encontram vagas. Um cara que é um desenvolvedor júnior, ele, sei lá, era para ganhar 3 mil reais em média, ele tá recebendo proposta de 10, 12 mil reais. Por quê? Porque vem vaga para ele de fora do país, para pagar em dólar. Ele ainda é um desenvolvedor júnior, só que ele acaba aceitando uma vaga de fora porque ele pode receber em dólar. Antes da pandemia a gente não tinha essa possibilidade. Então, para algumas coisas, esse delay tá ficando ainda menor. Mas é um delay que, pra gente que usa a internet ou que consome, é imperceptível. Imperceptível. É que eu tô. É pra um olhar quem tá mais de dentro tecnologia. da tecnologia, Exato, você exato. percebe. Exatamente. Agora é interessante exatamente. que ela se consolida, né? Ela vem para o mercado e, como nós conversamos no outro podcast, né? A gente tinha medo de comprar no Mercado Livre. Hoje o Mercado Livre é uma grande empresa. E de fato nós tínhamos medo, né? Como o Christian falou aqui no primeiro podcast, você pagava direto na conta, era um TED para o vendedor. Hoje existe toda uma organização, você paga para o Mercado Livre, ele faz a gestão do teu dinheiro, de você receber o produto. E aí é o seguinte, como que isso influencia no modo de fazer negócios pensando no modelo tradicional? Aonde que isso cria o ponto de mudança? Porque hoje as empresas... Hoje você tem que estar na internet. Então hoje a internet ela é uma referência. Uma vez eu fui dar uma palestra numa empresa e quando eu cheguei na empresa, a dona da empresa me recebeu e falou: Ricardo, eu já vi tudo sobre você. Então assim, hoje você tem a empresa no Instagram, você tem a empresa no LinkedIn, você tem a empresa no Facebook, você tem a empresa vendendo no Marketplace. Como que isso, o quanto a internet influencia, escala, o quanto ela é importante em referência ao modelo tradicional? Até porque com a internet eu já não vendo mais aqui para o meu público daqui. Eu consigo vender para quem quiser comprar. Ela influencia 101%. Totalmente. E eu só vejo pontos positivos, para ser bem sincero. Tem pessoas que vão encontrar pontos negativos. Eu acho que são os conservadores. Mas eu só vejo pontos positivos. Por quê? Vou dar um exemplo, não tem como a gente fugir muito da pandemia, porque é algo muito recente, né, ainda nosso, mas vamos parar para imaginar quantas pessoas, através da internet, tiveram a oportunidade de sustentar suas famílias, criando produtos alimentícios vendendo de dentro da sua própria casa. Então a gente pede alguma coisa hoje no iFood, a gente não sabe se veio de uma cozinha industrial ou de uma cozinha comum, de uma casa. Não tem como, é impossível. É impossível. A gente só vai saber que é de uma cozinha industrial quando é uma marca já muito conhecida, uma franquia. Só que hoje, se a gente parar para olhar e analisar ali o iFood, na sua grande maioria não são marcas conhecidas. Então, esse é um exemplo do quanto a internet possibilita essa quase que uma descentralização também do serviço, da escala. Acho que a escala é uma das melhores características, né? Dessa possibilidade. Porque olha só, vou pegar esse exemplo da cozinha, que é interessante. Se eu e você abrir hoje uma hamburgueria, uma cozinha dentro de casa, quantas pessoas a gente vai precisar contratar? Se eu e você souber fazer hambúrguer? Nenhuma. Nem motoboy, porque o iFood já vai fornecer. A parte financeira já está tudo ali. Então, assim, ela escala, né? Ela dá essa possibilidade de escala. E outra, aí tem um outro ponto que é o seguinte. A internet, ela vem também
dando nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, 8, 10 anos, do poder da fala para as pessoas, né? Não vamos entrar muito no marketing, mas das pessoas poderem ser esses protagonistas que antes não tinha. A gente dependia das faculdades, das universidades, dos cursos técnicos, e hoje em dia, através de cursos, de treinamentos, de mentorias, de lives, é uma coisa que está aí à disposição. Então, eu vejo que isso só tende a aumentar. Essa que é a grande verdade. E é interessante que você falando isso... Não sei se eu fui muito simplista, mas é algo... É interessante que a gente pensa, né? Quando você fala assim, a questão até do ensino, né? Do aprendizado. O quanto ela escalou até esse produto. Né, o professor que tem um conhecimento, que tem uma competência avançada, ele consegue sair de um modelo de sala de aula e escalar o ensino, escalar o conhecimento, podendo gerar muito mais coisas. E aí é como a gente falou aí né, como eu falei no início e depois nós conversamos, do Érico Rocha, Conrado, entre tantos outros aí que são referência. Eu conheci, desculpa te interromper, você falou isso, não somente professor, porque... Olha que interessante, eu conheci uma mulher de uma comunidade carente em Recife. Ela desenvolveu algumas técnicas de cozinha. Eu estou falando bastante de cozinha, gordinho gosta de cozinha. Ela desenvolveu umas técnicas sobre reaproveitar os alimentos, mas na verdade não é os alimentos, é tipo assim, vou reaproveitar a casca da banana, a casca do mamão, o resto de um determinada fruta. Eu não vou saber o nome tecnicamente, tá? Mas olha que interessante, ela foi desenvolvendo essa técnica e também produtos baseados nessa técnica. Ela criou um projeto social, ela começou a vender esses produtos na comunidade e ela começou a ensinar pessoas sobre isso. Então, olha só, ela trouxe o sustento para ela e para a família dela, ela criou um negócio e ela ainda começou a ensinar pessoas como abrirem seus negócios a partir disso. E a plataforma que ela fez isso foi a internet. O caminho, a escala, o potencializador, né? Então, eu vejo que estou dando exemplos mais simples, mas assim, para as empresas é a mesma coisa. Até a questão do podcast, né? Estamos aqui, como você estava falando, a possibilidade de se escalar isso, ou o nicho que pode ser atingido em cada formato, né? No formato de cortes para atrair atenção ou para passar um conteúdo mais rápido. Exatamente. Os reels, enfim, o próprio vídeo inteiro. Isso é interessante porque assim, a gente começa a pensar, a internet ela tem esse papel de construir então, rapidamente eu consigo construir um negócio, apresentar um negócio, eu consigo criar uma ideia, porque a grande questão dos negócios é você ter uma ideia realizável. Mas uma ideia realizável, muitas vezes, ela está na questão de investimento, do quanto custa, de quantas pessoas você vai precisar. Poxa, eu preciso de um motoboy, eu preciso de um espaço. E aí a internet ela consegue minimizar tudo isso, conectar muito mais pessoas e tornar a minha ideia muito mais fácil. Eu consigo fazer um MVP, apresentar, tentar, eu posso errar, posso pivotar, como se diz, e posso refazer, entender aonde eu errei e com baixíssimo custo começar a rodar de novo num modelo diferente. E isso traz muito a questão da startup. E a startup, ela vem também em 94, se eu não me engano, no Vale do Silício, nasce a primeira startup. E ela vem para o Brasil, essa ideia, esse modelo, esse conceito que vem dominando o mundo, né? E ele vem e traz, a gente começa a ter aqui no Brasil uma ideia, eu acredito que em 2014 você começa a ter uma ideia mais sintetizada, mais densa sobre o que é uma startup, livros, muita gente fomentando. E aí a startup ela tem essa possibilidade, né, de você poder criar um negócio, poder pivotar, poder recomeçar, né, aos 45 do segundo tempo você fala não é isso, você entende aonde está o erro e você consegue
recriar e recomeçar e muitas vezes ter sucesso em cima disso. E aí é o seguinte, a startup se tornou um novo modelo e um grande concorrente ao modelo tradicional. O que a startup ensina para o mundo dos negócios? O que eu, que tenho uma empresa tradicional, posso olhar para as startups e falar, opa, isso daqui eu consigo agregar valor, isso daqui eu consigo mudar. E a gente começa, então, a dentro desse modelo startup, aprender e poder realizar. Legal, é um outro assunto muito longo. Pode ser longo. Mas vamos lá. Hoje nossa empresa, nós somos parceiros de 3 startups, né? E nós temos também 2 produtos próprios e temos alguns clientes que a gente desenvolve soluções, né? São nossos clientes de desenvolvimento de software. Mas especificamente sobre esse assunto de startup, eu acho que existem algumas características que faz com que a gente tenha clareza do que é uma startup. Acho que o primeiro delas, para mim, é essa possibilidade de você errar e consertar logo. Que é essa possibilidade de testar e de erro, de acerto, só que rápido. E aí eu acho que um pilar bem principal sobre isso seria a metodologia ágil. Eu acho que a metodologia ágil, nesse aspecto, ela é um grande divisor de águas, não só no mundo dos projetos, mas principalmente para a tecnologia. A metodologia ágil, ela faz tudo ser mais fácil. Tudo ser menos burocrático, tudo ter mais clareza. Então você trabalha ali com sprints a cada 15 dias ou semanais, com as dailies, que são reuniões diárias. Então, tudo isso vai trazendo clareza, vai trazendo uma melhor gestão, é clareza para quem é da equipe, é clareza para o gestor da equipe. Você consegue diariamente ver a evolução desses projetos, desse MVP. Então eu vejo que quando você pensa numa startup, você tem uma ideia. Eu quero materializar essa ideia através de um MVP, que é um mínimo viável do produto. Você trazer essa clareza, porque assim, chega muita gente querendo, Thiago, olha essa ideia genial que eu tenho, tal. Aí eu começo a ouvir. Às vezes em 1 minuto eu vou no Google e já acho inúmeras ideias 1000 vezes melhores que aquela. Do mesmo assunto, né? Eu tô falando. Então, só que a pessoa, e isso não é um problema, é que a pessoa, ela acha que aquela ideia dela é a única que existe no planeta. E aí você precisa, com muito amor e carinho, cuidado, explicar para ela que existem algumas coisas quando você vai montar um MVP, quando você vai criar uma startup, que ela precisa preencher um modelo de negócio, ela precisa preencher um canvas, ela precisa perder um tempo antes de efetivamente começar. Então existe uma fase pré-startup, vamos dizer assim, né? Então eu vejo que tem muitas coisas que ajudam nessa possibilidade de errar menos. E aí eu acho que, para concluir esse assunto, eu vejo que tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, que tem tudo a ver com startup. Sonhe alto, comece pequeno. Sonhe alto, comece pequeno. Por quê? Porque o que acontece? Eu já vi projetos de 2 anos, 1 ano e meio, que não tiveram uma venda. E isso é extremamente desanimador para a tecnologia. Por quê? 2 anos para a tecnologia aliás, vou começar ao contrário. 6 meses para a tecnologia é muito tempo. 1 ano, muito tempo. Imagina 2. A gente está falando que é um tempo assim. É como se fosse 20 anos para alguns negócios de evolução. É muita coisa. Então não dá para você ficar idealizando uma coisa muito, muito grande
e esperando concluir um projeto de 2 anos para você poder fazer uma primeira venda. Então, o MVP, o conceito de startup, ele está muito dentro desses pilares, né? De você testar logo, vender logo, ver se aquela ideia, validar aquela ideia. Então, são características que são... Acho que todo mundo já ouviu falar bastante, mas que muitos acabam errando nessas coisas básicas, né? Agora, uma coisa interessante que você falou, e eu acho que esse é o grande ponto do modelo tradicional de negócio, para que a gente consiga colocar lá uma gestão ágil, para que a gente consiga validar ideias, falar, olha, vamos experimentar, porque isso é muito difícil no modelo tradicional. Não, vamos experimentar, vamos ver o que acontece. Existe uma resistência muito grande. Existe uma resistência muito grande de você poder pivotar, de você entender onde está o erro e até se alegrar com isso. Pô, bacana, entendemos, agora a gente sabe como avançar. E um ponto que você colocou aqui é que muitas vezes quem está interessado em montar uma startup, ele está muito mais agarrado na ideia dele. Exatamente. Não, a minha ideia é fantástica, não, ela tem que ser assim. E ele não consegue Chega até a ser um preciosismo às vezes, né? E é uma coisa que se trabalha muito nesse mundo, né? A ideia não é sua, né? A ideia não é sua. E o mais importante é você conseguir criar um modelo viável e conseguir validar. É validando que as coisas acontecem. Tem uma frase que fala assim, ideia boa é ideia implementada. E de fato. Só que nas empresas a gente vê que tem essa resistência, não sei se pelo tempo, não sei se pelo modelo, não sei se pela cabeça das pessoas que não conseguem migrar, porque uma coisa interessante, a gente vai chegar ali daqui a pouco, é que quando a gente vê essa questão de startup, e até quando isso começou, era aquela coisa, pô, essa molecada aí não sabe o que está fazendo. Eu empreendo, eu tenho empresa, eu tenho um negócio há 20, 30, 40 anos. E agora o cara chega ali e acha que é assim que faz. E a gente viu que as startups de fato mudaram o mercado. E quando a gente fala de você montar um negócio hoje, de você ter toda a estrutura, como um Uber, como um iFood, tudo isso é startup. Tudo isso vem desse mundo, vem dessa ideia, vem desse modelo de negócio. E essas grandes, elas mantêm formato e mentalidade de startup. Mesmo já sendo grandes empresas, elas agem como startup. Esse é o ponto que eu quero chegar. Como que a gente muda essa mentalidade numa empresa tradicional para que ela possa agir? Dá uma dica para que a gente possa olhar e para que as pessoas possam se abrir. Porque essa dificuldade... Às vezes você apresenta um projeto, você quer apresentar uma gestão ágil, você quer discutir, você quer fazer um brainstorm, você quer tentar, você quer experimentar. E há uma resistência, muitas vezes os diretores das empresas, eles dão risada, eles falam, olha, isso não dá certo, isso não funciona aqui. Até mesmo líderes, gestores falam, não, isso não funciona pra gente, pode funcionar lá fora. E essa é uma dificuldade que, como consultor, muitas vezes a gente enfrenta. Eu começaria com a seguinte frase. Todo crescimento tem dor. Então, assim, vai doer um pouquinho para você fazer com que a sua empresa se atualize, cresça, porque quando você fala de uma atualização, de inovação, de trazer tecnologia para dentro da empresa, você está falando que vai doer algumas coisas. Vai doer nessas mudanças. E aí, de forma prática, eu vejo que para uma empresa assim, mais conservadora, seria começar inovando nos sistemas. Por quê? Tem algumas empresas que a gente está falando de sistema de 10, 15, 20 anos atrás. Eles nem se comunicam com outros sistemas. E hoje não tem como você falar, por exemplo, de funil de vendas, marketing, sem falar de CRM, ERP de forma integrada. Tô dando um exemplo simples. Então você tem uma landing page, uma página de vendas, aí você traz esse lead, você qualifica esse lead, aí você se relaciona com ele, aí você marca uma reunião com ele, você visualiza a agenda dele, ele a sua. Daqui a pouco você faz a reunião, você converte, você envia uma proposta. Sabe assim, se você tiver isso de forma totalmente analógica, vamos dizer assim, você vai ter muita dificuldade, você vai perder muito tempo. Então, exatamente, a primeira velocidade, né? Então a primeira coisa que eu falo é assim, tem muito sistema, muita coisa boa,
produtos SaaS, né, na nuvem, na internet, que você vai lá, paga barato, você não vai pagar caro e que você consegue trazer a sua empresa para um outro nível. Isso eu estou falando que serve para as pequenas, médias e as grandes eu acho que um pouco menos, mas tem muitas empresas médias, né, de grande, né, que assim, elas literalmente pararam. Chega a ser assustador aonde elas pararam na tecnologia. Então, eu vejo que essa, de forma prática, pode ser um bom caminho para começar a essa inovação, a essa atualização. E aí, um outro ponto eu digo que é ouvir os profissionais mais novos. Eu ia tocar nesse ponto, sabe por quê? Eu vi ontem um cara na internet falando assim: se você tem entre 35 e 45 anos, comece a vender na internet. É isso aí. E ele só falou isso, né? E é interessante que eu fiquei pensando, porque assim, o mercado há muitos anos, se você pegar ano 2000 mesmo, já vinha com aquele negócio: olha, se você não tiver engajado nos negócios, no mercado, com 27 anos, 30 anos no máximo, você tá fora. Se você for começar, se você for engajar, você tá fora. Hoje nós vemos aí há 10 anos diretores de empresa com 30 anos, né? E tomando o lugar de gente que em tese tem mais experiência, tá há mais tempo e acredita que o cargo é dela. Então com 30 anos o cara tá assumindo a diretoria de uma grande empresa. E aí a gente vê que ainda existe o preconceito na questão de, não, mas é um garoto, o cara é muito novo. E a gente vê que quem está falando sobre tecnologia, NFT, criptomoeda e o futuro do digital são meninos, são meninas. Até porque o público feminino também está muito engajado no empreendedorismo. E esse pessoal é quem está trazendo a nova onda, é quem está já vivendo, talvez, enquanto a gente ainda não. Então a necessidade de ouvir esse público, esses profissionais, é importantíssimo. Agora me diz uma coisa. Então temos o início da internet, que eu acho que é um fator determinante na maneira de se fazer negócios no mundo, até no próprio avanço da tecnologia. A internet chega cheia de paradigmas, cheia de medos, com muita gente falando que ia acabar. Ela se consolida, ela cria a tal globalização, que era uma ideia que mesmo com o início da internet, a gente não imaginava. Pô, vai globalizar, então eu vou ver o que está acontecendo em tempo real, ao mesmo tempo eu vou me relacionar, falar com outras pessoas. Como você falou, né? Eu sou da época da internet de escada, né? Eu conversava no ICQ, que era algo fantástico, era extraordinário. E a internet vai avançando. Ela agora se consolida, ela avança muito rápido e começa a escalar de maneira exponencial de fato. Ela começa a transformar todos os negócios, as mentalidades, a comunicação, a tecnologia, tudo. Mas ainda, como você colocou aqui, ainda existem os conservadores e eu vou te fazer uma pergunta. Tiago, será que isso vai dar certo? Que parte? Bom, que parte? Será que a internet vai dar certo? Será que vai de fato? Olha, eu tenho usado uma frase que é assim: você se lembra quando você acessava a internet? Aí é uma pergunta estranha, né? Mas peraí, hoje eu tô aqui, eu acesso a internet. Na verdade, essa pergunta é uma provocação que eu faço no seguinte sentido. Antes a gente ia lá, sentava para acessar a internet. Agora, o que está acontecendo é uma movimentação dessa mescla de mundo físico e mundo real. Então tem hora que a gente não percebe mais se a gente tá ou não tá na internet. Então se você falar assim dentro de casa, Alexa, você já tá na internet. Então você não está acessando a internet. Outro ponto. Você... Sei lá, deixa eu pegar um exemplo simples aqui. Você fez você entrou para comer. Acessou, vou fazer o merchan do iFood de novo. Você entrou para fazer um pedido no iFood. Você não acessou, você não está acessando a internet, você já está. Nós já estamos.
Você pediu Uber, você já está na internet. Então você não acessa a internet para pedir o Uber. Então é um conceito que ele está se misturando já. É uma coisa que ela já está físico e real, uma coisa meio que você está andando no shopping, aí vem um push para você de uma loja, para você fazer uma compra ou receber uma promoção. Então a gente já está meio que misturado. A gente já está meio que, sabe, de uma forma híbrida. Tem um outro ponto que eu normalmente falo quando em numa palestra que eu falo sobre o Web3, que foi uma evolução. Vou tentar não me estender muito, mas lembra quando... a gente não vai lembrar, a gente só sabe, né? Que existia o cinema quando você ia de carro, parava e assistia de dentro do carro o filme. Os carros ficavam daquela tela de cinema a aproximadamente 30 metros. 1900 e pouquinho, bem pouquinho. Você tinha que assistir algo que você comprou e tinha dia e horário para você assistir dentro do carro a 30 metros. A coisa evoluiu, o cinema você continuou pagando para determinado horário e ia assistir um filme. A tela veio para aproximadamente 20 metros, 15 metros. Veio a TV, que a TV se aproximou para 5 metros. 3 a 5 metros. Só que aí você tinha a possibilidade de zapear, de trocar de canal e escolher aquilo que você poderia assistir. Porém, baseado em uma programação. Baseado numa programação que a Globo, que a Manchete, que a Record, que a Band, que as emissoras tinham. O que aconteceu? Computador. Computador veio de 5 para 30 centímetros. A tela veio... Lembra? Ó, 30 metros, 10... E agora 30 centímetros a tela do notebook e do computador. Só que aí a gente começava a escolher e navegar naquilo que a gente queria consumir. Isso ali nos anos 2000 aproximadamente. Quando a gente pula aqui para 2010, a gente está falando de uma distância de não é mais 3 metros. Uma distância de 30 centímetros, que é o celular. E aí a gente começa a ter um outro poder de não só trocar de informação, mas de atuar, a gente ser protagonista daquele conteúdo. Então eu não mais apenas consumo, mas eu também sou responsável e sou protagonista naquele conteúdo, naquele universo da internet. E agora a gente tem por exemplo, 15 centímetros, 10 centímetros para, no caso, o óculos de realidade virtual, que não tem mais espaço. É um fato. E aí que vem a geração. Eu contei essa historinha rapidinho, mas que as pessoas elas não vão ficar imersas ali o dia inteiro. Mas um óculos de realidade virtual, por exemplo, as pessoas em média estão falando que elas vão ficar de 40 minutos a 1 hora por dia. Então não é que mas as pessoas vão ficar alienadas. Não, é mais uma forma delas consumirem essa informação. Mas eu quis trazer essa história rapidinho dessa evolução. E o outro ponto, que quando você traz para essa realidade virtual, para esse óculos, para essa imersão, você está falando que agora a pessoa atua. E o que é o atuar? É o avatar, são os games, são as plataformas que as crianças de 5, vou falar crianças até 25, elas já estão nos últimos 5, 8 anos muito imersas nisso. Existem adolescentes que eles não usam WhatsApp. Eles só usam WhatsApp para conversar com os pais. Eles conversam com os amigos e marcam os encontros e assistem filmes juntos e ouvem música junto
dentro do Fortnite, dentro do GTA, dentro do Roblox, dentro do Sandbox. Então, já é para eles uma realidade. É para os acima de 25, 30 que não é mais. Mas para eles ser uma realidade, é também um choque de realidade. Um choque gente, de realidade, né? Exatamente. Porque a gente não consegue compreender isso como eles compreendem. Exatamente. Com a mesma naturalidade. Assim como ali nos anos 2010, muita gente, a grande maioria da população, teve dificuldade, por exemplo, com os aplicativos. Assim como ali em 2013 e 2014, as pessoas tinham dificuldade com os cursos online. Isso daí não vai, não presta, não dá certo. E hoje as pessoas falam que o mercado é um mercado saturado de tanta gente que tem. Assim como um pouquinho antes, 2018, 2019, antes da pandemia, as pessoas falavam que videoconferência era uma coisa difícil, não ia pegar, as pessoas não sabiam mexer no Zoom, no Google Meet. E a gente viu o que aconteceu. Hoje é impossível não ter uma reunião de forma videoconferência, né? Falei demais, hein, Não, é muito interessante. Isso daí é fantástico, porque me faz ver uma história, né? Reviver uma história, ver essa evolução. E é interessante a questão da televisão, porque a internet acabou com a televisão. Eu dei uma puladinha nessa história, mas tem ali, nessa transição de TV e computador celular, principalmente computador celular, que foram os canais pagos, sim. Aí veio Netflix, vem agora essa enxurrada Então, mas para você ver, né? Que você assiste a hora que quiser, né? Exatamente. E o quanto quiser. O quanto quiser. E outra, na nossa época a gente esperava uma semana o segundo capítulo. Exatamente. E é interessante que, por exemplo, lá em casa a gente não assiste televisão. A gente não tem televisão, canal aberto há 8 anos ou mais. Tivemos TV fechada, mas também a repetição nos cansou. E aí você fala da Alexa, né? Acho que a Alexa é a grande invenção, né? É o grande modelo. Porque daí nós temos a Alexa, temos a Fire TV. Então temos ali, Alexa, por favor, eu quero assistir isso no YouTube. Sim. Então a própria televisão, é interessante que a televisão no formato de venda de programa ou de criação de conteúdo, ela praticamente morreu. Hoje você vai para a televisão para fazer a mesma coisa que você estava falando, para acessar o conteúdo que você quiser, a hora que você quiser, na plataforma, no canal que você quiser. Então, e aí você vê, né, a internet, o teu celular, daqui a pouco ele vai nos dar alguma coisa aqui sobre o que nós falamos. Isso aí. Então, de fato, acreditar que nós, né, e aí o tema de hoje, né, o tema é os negócios no digital. Então, nós estamos no digital, nós não acessamos mais o digital, a gente não desliga o digital porque a gente dorme com o celular na cabeceira e o tempo inteiro o digital está nos proporcionando algo, nos trazendo, nos oferecendo. Então é meio sem sentido alguém falar hoje que a minha empresa não está no digital. Eu sou relutante em levar minha empresa para o digital. Pois é. Assim, meu amigo, você precisa abrir o olho. Não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Eu vendo parafuso, você tem que ir pro digital. Eu vendo caneca, você tem que ir pro digital. Então, assim, não tem como, é qualquer assunto. Não, e outra, esse vídeo que eu te falei, que o cara falou, olha, se você tem entre 35 e 45 anos, vá pra internet vender. Ele finaliza dizendo, e o vídeo era muito curto, né? Ele não te fala por quê, ele te deixa pensar. E aí ele finaliza falando assim, na internet você não vai ficar desempregado. Então, assim, você tem um espaço. Agora tem o dropshipping, né? Que é um negócio muito interessante. E assim, né? Essa frase, né? Vá pra internet vender. Mas vá pra internet comprar sua comida. Vá pra internet fazer uma consulta de telemedicina. Vá pra internet estudar. Vá pra internet... Então, assim, é tudo. É tudo. Exatamente. Isso que você falou do dropshipping, é possível, tecnicamente, você fazer um dropshipping vendendo produtos dos Estados Unidos para pessoas que estão nos Estados Unidos. Então, assim,
Você não precisa, você não precisa estar lá. Você pode vender produtos de lá, você vai entregar para as pessoas que estão lá e vai receber os seus valores, o que você vendeu lá aqui. Então, assim, né? Tô falando, mas dá para você fazer aqui também, pegando o produto de lá, vendendo aqui, pegando o produto daqui, vendendo lá, sem ter uma sala de estoque para armazenar. Exatamente. E interessante de tudo isso é que a gente falando sobre isso, eu começo a me sentir, eu vou fazer 43 anos. Então eu começo a me sentir num universo paralelo. E aí, uma coisa que em 2019 eu dei uma palestra e a gente estava conversando sobre a maneira de se fazer negócios. A maneira de se fazer negócios havia mudado, a tua relação com o cliente, a relação do cliente com você. Porque agora não é nem mais a tua relação com o cliente, é a maneira como o cliente se relaciona, o que ele espera, a experiência que ele quer ter, o que ele procura, porque até falando sobre isso, se a gente pegar 5, 10 anos atrás, a gente tinha um monopólio muito maior do que hoje em muitos ramos. Hoje o negócio abriu, hoje você tem tudo em todo lugar, acessível, com preço diferente, e aí a gente foge. Para qualquer pessoa, né? Para qualquer pessoa. E aí a gente começa a entender para quem a gente está falando, porque não é uma guerra de preço. Aí você começa a entender para quem você vende. E eu lembro que eu estava falando sobre essa questão de fazer negócios e um cara que estava lá, depois a gente foi comentar, né, a palestra, e ele falou assim, olha, eu acho que você está errado, isso não vai acontecer nessa velocidade. E eu lembro que eu respondi para ele, eu falei assim, você tem filho adolescente? Ele falou, tenho. Eu falei, se você sai da sua casa para comprar um livro, o teu filho pode não te falar. Mas ele pensa, por que meu pai está indo numa livraria se ele pode acessar? Então, os nossos filhos pensam muito diferentes. Eles não entendem a maneira como a gente vive, né? Porque eles vivem totalmente com essa ideia do digital de maneira muito natural. E aí eu me sinto nessa questão de um universo paralelo. Então, eu vivo num mundo. E aí, o mais interessante das gerações, desde o Baby Boomers, quando a gente vê a geração X, Y, Z, e a maneira como as gerações avançam num prazo muito menor de tempo, como as coisas avançam, a gente começa a entender os tantos choques que a gente tem. E a gente viu os negócios mudarem na década de 2000, de fato, quando grandes multinacionais dispensaram a mão de obra mais velha e experiente e começou a trazer gente nova que tinha uma nova visão de ver os negócios, de ver o modelo de trabalho. Houve um grande choque nas empresas, elas precisaram até trazer a geração X de volta para conseguir equilibrar as ideias, mas o mundo já não dava mais para segurar o mundo. Porque já não é o modelo de ensino da Revolução Industrial, eu te ensino para você trabalhar para mim, para você ser ali educado, já não funciona. Hoje não existe mais essa verticalidade, né? Exatamente. É essa coisa horizontal. E hoje eu aprendo quando eu quero, com quem eu quero, o que eu quero. E aí a gente tem então um mundo paralelo, e aí eu quero que você fale um pouco sobre a Web3. Então, nesse mundo paralelo, o que me resta? Ser engolido, começar a vender pela internet urgentemente, eu tenho mais 3 anos, mas é interessante porque, assim, eu já não posso mais ir contra a mudança. E até nesse papo aqui, essa visão do digital, essa ideia do digital, né, da conectividade contínua, ela foi até mais óbvia para mim. Uma coisa que eu até achava, não, eu posso desligar. Não, eu não posso desligar. E aí tá vindo essa galera aí, esses adolescentes que olham, pensam, falam diferente de nós e que muitas vezes gera conflito. E a gente vê aí o próprio mundo dos negócios, porque daí na Web3 a gente vai ver que a maneira de fazer negócios muda não mais na experiência, mas agora na questão da moeda, é uma cripto, é uma NFT. Então, esse mundo que, entre aspas, é paralelo porque talvez eu ainda não esteja inserido, porque eu ainda não tenha percebido ou não tenha permitido que os meus filhos ou que os mais jovens me ensinem sobre isso. Talvez eu ainda acredite muito no que eu acredito. Qual é essa onda que vem aí? Legal. Da Web3. Eu vou pegar o gancho nessa sua frase, qual é a onda? Eu já vivi algumas ondas na tecnologia, né?
Vou falar de ondas ali de 2010, que foi os aplicativos, depois 2013 e 14, que foram os cursos digitais, depois 18, 19 ali videoconferência, essa onda também de APIs, né? Mas a Web3, eu usando esse termo que você usou da onda, eu acredito que é uma série de ondas, como os surfistas dizem. É um conjunto de ondas. Pela primeira vez, eu vejo que a tecnologia ela está vivenciando um conjunto de oportunidades, um conjunto de ondas. Baseado em blockchain, baseado em cripto, em NFT, em metaverso, que nada mais é do que ambiente de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista. É uma série de possibilidades, tá? E aí, foi interessante também que você comentou a sua idade, né? 43, né? Eu vou trazer um exemplo de uma filha de um amigo de 5 anos de idade, a Maria Clara. A Maria Clara, a gente estava outro dia na casa de uns amigos, e a Maria Clara estava no celular, e a Gabi, minha esposa, foi lá e perguntou: Maria Clara, o que você está fazendo? Ah, tia, eu tô aqui no joguinho, tal. E ela falou que estava no Roblox. E ela começou a falar do Roblox pra Gabi. E aí ela falou: ô tia, mas é o seguinte, no Roblox eu não tenho dinheiro, mas na vida real eu tenho, viu? E aí aquilo me caiu uma ficha, me fez pensar. Eu já tô há 1 ano e meio estudando muito sobre esses assuntos de Web3. E na hora me deu encaixou uma peça na minha cabeça sobre esse assunto de gamificação, dessa nova geração, dessa realidade para eles que já é uma realidade. E o que foi isso? Foi a Maria Clara, com 5 anos de idade. Ela já sabe que dentro do Roblox existe uma economia, existe uma compra e venda de ativos, existe NFT. Ela pode não saber o que é NFT, mas ela sabe que ela pode comprar o sapatinho da Nike Land, que é o mundo da Nike dentro do Roblox, que são NFTs que ela pode pedir dinheiro para a mãe para comprar lá dentro, e já tem crianças não querendo mais o presente de aniversário, tênis físico. Que coisa. Ela pede para a mãe comprar e dar o presente de aniversário dela do tênisinho, o tênis da Nike lá do Roblox, do mundo da Nike Land que está lá dentro. Esse é um exemplo. Mas o que me chamou mais atenção foi que a Maria Clara já tem essa percepção de que existe uma economia ali dentro do Roblox. E eu tô falando de uma menina de 5 anos, uma criança de 5 anos. Eu com 15 não tinha essa percepção. Então, é uma outra geração, Ricardo. É uma outra geração. E para eles, já está acontecendo. Enquanto aqui os acima de 25, 30, 35, 40, 50 estão questionando se isso vai dar certo ou não. Já está acontecendo. Na Índia, durante a pandemia, o jogo Axis Infinity sustentou inúmeras famílias. Por quê? Baseado num conceito de gamificação, onde as pessoas elas jogam e dentro da economia do jogo elas ganham dinheiro com aquilo, de forma bem rasa, mas existe uma economia ali dentro do jogo, e de acordo com o que elas vão jogando, elas vão ganhando dinheiro. E na Índia, inúmeras famílias se sustentaram por conta do jogo. Elas perderam seus trabalhos, seu sustento na pandemia, e elas conseguiram isso como fonte disso, entre outras inúmeros exemplos, tá? E aí eu vou trazer um outro exemplo de um menino que eu conheci num evento sobre Web3, metaverso. Um menino que no ano passado, com 15 anos de idade, ele estava jogando na internet. Ele terminou o jogo e tinha uma propaganda lá sobre como desenvolver jogos. Não era sobre como jogar, mas era como desenvolver. Ele clicou lá, começou a estudar sozinho. Ele não se matriculou, ele não pagou. Ele começou a buscar aquele conhecimento, estudar.
Em menos de um ano, esse menino se tornou um desenvolvedor de software. E ele criou uma customização dentro do GTA, que é um jogo muito conhecido. Só que o GTA, ele tem é meio violento. E ele começou a criar um conceito meio de whitelist. Uma coisa que barrava fazer coisa errada no jogo. Ele começou a criar algumas outras características ali no GTA. Porque o GTA possibilita, né, através de uma plataforma, customizações. Ele começou a criar customização, ele criou uma loja virtual lá dentro. E esses jogos hoje, eles são... Alguns, existe uma assimilação, um paralelo, como se fossem ambientes de metaverso. Por tudo que ele tem ali dentro de ambientes de realidade virtual, de relação, de moeda, de NFT, de blockchain. Então, o que foi acontecendo com esse menino, em menos de um ano, se tornou um desenvolvedor de software, a ponto de empresas estarem de olho nele e a ponto das faculdades estarem oferecendo bolsas de estudo 100% integral para que ele pudesse estudar nelas. Então, isso já é Web3. Isso já é Web3. E aí, deixa eu fazer Eu fui nos exemplos assim, com criança e com adolescente, pra gente ver, pra cair essa ficha de que, não sei se vai dar certo, metaverso é conversa furada, NFT é conversa furada. Tudo isso acontece quando vem a inovação, que é o hype da informação. Nem tudo realmente vai ficar. Esse conceito das artes, de NFT, esses valores, isso não vai ficar. Mas a tecnologia, ela fica. Assim como no começo lá dos cursos online, no começo dos aplicativos, etc. Tá? Agora, interessante que isso me faz pensar em duas coisas. Primeiro, as pessoas hoje têm muita dificuldade de entender essa questão, né? Pô, o garoto tá jogando GTA, e o GTA é um jogo que ele é extremamente divulgado. Mas você entra nas mídias, tem lá a plataforma de games, e você vai vendo que tem vários, tem a Free Fire, enfim, e tudo isso acontece e evoluiu muito rápido também. Sim. O GTA evoluiu muito. E aí a gente vê, são os streamers, né? Fazendo lá e ganhando dinheiro, monetizando. E aí duas coisas me vêm aqui enquanto você fala. Fortnite, Primeiro, né? Um outro muito o Fortnite. Existe uma grande dificuldade hoje de se entender isso. E aí a gente vê, né? Talvez seja a questão de fato do preconceito. O garoto é um vagabundo, só quer ficar lá jogando. E tá com um Porsche na garagem e tá viralizando, né? Enquanto que tem gente lá com conteúdo pesado, denso, falando, não viraliza, não vai pra frente. Mas o garoto ali, e aí monetizando, viralizando, construindo marca, que vai tanto pra dentro, porque a partir do momento que você tem um número X aí, milhões de views, você consegue construir uma marca ali, enfim, você se torna uma marca, né? E ao mesmo tempo, como entender isso então? Como olhar para isso e entender, olhando para isso o futuro? Porque daí aonde isso se choca com a realidade de fato? Você falou sobre o seguinte: os ambientes virtuais, eles não vão se tornar realidade. Você vai passar um tempo ali. E isso é um fato tão grande porque hoje você pode comprar, experimentar, você pode ver a tua casa por um ambiente virtual, como vai ficar inteira planejada, os móveis, a estrutura da casa, enfim, você anda pela tua casa num ambiente virtual. Então, aonde é o equilíbrio disso? E um outro ponto importante é o seguinte: aonde eu consigo quebrar o conflito, o conflito entre a minha geração e a geração dos meus filhos, por exemplo, porque daí entra um outro ponto muito importante. Se eu impeço os meus filhos, eu posso tirar deles o time ou tá roubando deles o que a geração deles está construindo. Se ao mesmo tempo eu libero eles para que vivam tudo isso, eu não sei aonde é o limite disso. E é impossível mensurar esse limite, eu acho. Então são essas duas coisas. Como que eu olho para esse mundo e equilibro as realidades, e aonde que eu consigo fazer com que o meu filho ou os jovens possam aproveitar dessa tecnologia para não se tornarem reféns, mas ao contrário serem, né, terem esse futuro brilhante e conseguirem aproveitar isso.
Ótima pergunta. Eu vou primeiro responder a filosófica. A filosófica sobre os filhos, quando a gente tinha acesso à internet de escada, quantas e quantas vezes meus pais não foram brigar comigo às 4, 5 da manhã, que eu fiquei a madrugada inteira na internet. Eles pagavam a conta de telefone, né? Eles viam os impulsos, aí brigavam depois, aquela coisa toda. Então, a gente tem essa falsa sensação de que agora as crianças são mais bitoladas, né? Estão mais... Não sei, não. Só é um formato diferente, né? Vamos dizer assim. Hoje em dia, a velocidade da informação é muito maior. Essa é a primeira coisa. Tem uma outra ainda dentro dessa questão filosófica, que é o seguinte. Essas crianças... Eu quis dar esses exemplos para mostrar que para eles tudo isso já é uma realidade. Já é uma realidade. E aí compete aos pais saberem sim o que os filhos estão consumindo. Mas lá nos anos 2000 já tinha um monte de conteúdo ilícito. Já dava pra fazer um monte de coisa errada lá. Então a gente tem essa sensação de que agora é mais errado do que naquela época. Mas sempre foi errado igual. Já dava pra fazer coisa errada. Aliás, a história do Murilo Gun é muito interessante do começo da internet, né? Qual delas? Quando ele conta que ele entra, ele era um jovem, ele não conseguia estudar, ele começa na internet, ficava carregando dia, não sei quanto tempo. Verdade, então verdade. Muito interessante isso. E é isso, então já acontecia, já tinha, é que os vídeos eram mais lentos, demorava para carregar um vídeo, demorava para acessar o e-mail, era tudo mais demorado, mas os jovens, as crianças já tinham esse acesso, né? Essa é a primeira coisa. Então acho que é um cuidado dos pais. Isso inevitavelmente pode, não dá para se abrir mão, né? Até porque em relação nos games, por exemplo, hoje antes os games eles eram quase que offline, eles eram só na sua TV. Hoje os games eles estão abertos para o mundo, porque todos estão conectados à internet. Então esse é um grande perigo de aliciadores, de marcar encontro, esse tipo de coisa, né? E agora, no aspecto profissional, né? Corporativo, vamos dizer assim, por exemplo, nós na empresa, a gente já fez 4 projetos diferentes de ambientes de realidade virtual, trazendo essa prática e essas inspirações de mundo de ambientes de metaverso para ambientes corporativos, onde a gente faz treinamento. A gente fez um evento da PM há 3 semanas atrás. A PM é a Associação Paulista Paulista de Médicos de São Paulo. Então imagina, a gente olha como é disruptivo isso, né? Você fazer médicos acessarem o metaverso. E foi muito bacana, aquela curva de aprendizagem natural da tecnologia, de primeira vez, mas muito bacana. Então a gente já tem feito alguns projetos práticos onde a gente tem colocado em prática essa gamificação, esse conceito, essa mescla desse mundo de gamificação para o mundo dos negócios corporativos. A gente tem conversado com empresas do agronegócio, a gente tem conversado fizemos um projeto para um advogado, fizemos projeto para uma empresa de distribuição de lubrificantes, uma das maiores do Brasil. Estamos conversando com um grupo de médicos sobre cirurgia, treinamento. Então, são coisas que já são realidade. Por isso que eu estou falando, é só a questão da inovação, de trazer tudo isso para uma prática. Quando você fala, por exemplo, vocês estão conversando com médicos, com advogados, é possível então hoje você criar uma experiência de fato de aprendizado, de uma cirurgia, de um tribunal? Sim. A gente já fez de tribunal, a gente já fez de ambiente de hospitalar, já fizemos de ambiente do agronegócio, onde a gente faz lá as pulverizadoras, os EPIs, né, as vestimentas. Enfim, fizemos como se fosse uma biblioteca, onde tem toda
uma exposição histórica da empresa, de uma empresa Aham. grande, de uma editora grande no Brasil aqui. Enfim, então é tudo muito inovador ainda, mas já são coisas que estão acontecendo, né? Projetos que estão acontecendo. A gente também é parceiro de uma startup de tokenização para clubes de futebol, para Aham. torcedores, né? No sentido das experiências do clube, os torcedores terem uma moeda do clube, mas isso ser convertido para experiências do torcedor junto com os atletas, com o clube, compra de ingresso, NFT, enfim, uma série de coisas. Então, assim, já está acontecendo, né? Então, Uhum. acho que isso poderia ir longe o assunto, tá? Mas Sim. são alguns exemplos mais práticos desse novo formato, né? Aham. Vamos dizer assim. Então é o seguinte, não tem mais como dar errado. Na verdade, não tem nem como voltar atrás. Não tem como Exatamente. frear o que está acontecendo, né? Exatamente, É exatamente. uma onda que está além da gente. E Desculpa, um grande equívoco que acontece com criptomoeda, por exemplo, né? As pessoas, vai dar certo, não vai. Não é disso que é discutido. É que as pessoas encaram a cripto como uma possibilidade de ganhar dinheiro rápido e fácil. aham, Só que criptomoeda não é um formato de investimento. São tecnologias aplicadas a projetos e soluções e existe sim uma forma de valorização ou não. Então, eu acho que a aplicação, mas assim como aconteceu, como eu falei, lá no começo, vou fazer curso online para ficar milionário. É 4, 5% que aham. consegue fazer algo muito escalável dentro de cursos online na internet. Então, eu acho que está dentro disso. E já que você tocou no assunto, as criptos, as NFTs, elas vêm para descentralizar os negócios, para como elas mudam esse mercado? Tem muitas aplicações, né? Muitas aplicações mesmo. Mas de forma prática, assim, na semana passada eu vi um exemplo que existe uma companhia aérea já criando NFTs das suas passagens aéreas. Então é o que a gente tem chamado de NFT de acesso. Então ela é como se ela pudesse comprar o assento do avião daquele voo específico. Só que, por exemplo, se ela não puder ir, se eu não puder ir, eu posso passar para você e você compra a minha passagem. Eu não Uhum. dependo de um cancelamento da companhia aérea para que libere aquele assento e você depois compre esse assento da companhia. E ao mesmo tempo você também não perde o dinheiro por cancelar. Exatamente. Então eu tive um imprevisto, eu não dependo dessa Aham. burocratização da companhia. Eu dependo apenas de conseguir vender o meu acesso Uhum. para você. Assim como um ingresso de um jogo de futebol, assim como um, um login, uma senha de um curso online. Aham. Vai longe, hein, essa conversa. E aí, falando sobre valorização, então eu posso comprar um assento num voo para daqui um ano e depois é capaz que eu ainda venda essa NFT e ganhe. Eu não sei como que vão fazer, mas é um pouco É, nessa linha, né? é Essas interessante a possibilidades. velocidade dos É, negócios, né? é. Quando a gente olha por esse parâmetro, a velocidade. Bom, seguinte então, para a gente encerrar aqui, quem está nos assistindo e que está tentando entender o que ele pode fazer de imediato no negócio, no modelo tradicional dele. Qual o conselho que você daria? Olha, eu tenho uma empresa, eu tô na internet, mas eu vendo, eu tô no modelo padrão. Eu faço a postagem no Face, no Insta, eu vendo alguma coisa no meu site, no Marketplace. Como que ele pode aproveitar tudo isso melhor É e uma avançar? pergunta complexa. Vou demorar para responder. Vai lá. Mas é pensar no básico, né? Tem empresas que elas não estão fazendo o básico. E o básico é estar no maior número de redes sociais possível. Você colocar a cara. São conceitos básicos de marketing, né? Tem que ter alguém falando. Se eu perguntar aqui para você, você segue o perfil da BMW? Aham, eu sigo. Da Mercedes? Sigo. Mas são poucas pessoas. A gente segue, mas a gente não se relaciona com marcas. Aham. A gente se relaciona com pessoas. Se você segue BMW, Mercedes, Coca-Cola,
Unimed, Pão de Açúcar, qualquer empresa desse tipo, você está interessado em alguma coisa. Ou é no próximo carro, ou é nas promoções do Pão de Açúcar. Então, quando a gente pensa nas empresas, a gente tem que pensar que a gente precisa se conectar às pessoas. As pessoas compram... Elas compram pessoas, elas não compram projetos, elas compram pessoas. Sim, mas uma coisa interessante disso, por exemplo, É uma conversa longa essa, tá? Eu me conecto a marcas por um motivo muito específico. Porque, e aí entra nisso que você está falando, mas talvez seja um nicho muito pequeno de pessoas que faça isso. Porque hoje... É uma minoria. A humanização da marca é muito importante. É quando você sai da marca para as pessoas que vestem a marca, né? Isso aí. Agora, por exemplo, eu gosto de ver como essas empresas estão pensando. Por isso que elas estão procurando os influenciadores. As marcas, elas procuram esses influenciadores justamente para falar assim, olha, o famoso influenciador, ele gosta da BMW, ele gosta da Mercedes. É justamente por isso. Porque as pessoas se conectam com pessoas. Isso é um fato mesmo, é interessante. Agora, eu gosto de ver a maneira como eles pensam a publicidade, como eles olham o mercado, as tendências que eles criam e a maneira como eles trabalham a marca deles, né? Que daí entra nessa questão da humanização e de como eles se comunicam comigo. Então eu gosto mais de estar inteirado nessa parte. Mas a humanização da marca é muito importante. E aí eu vou te falar de uma experiência que eu tive há 1 ano e meio atrás. Aqui a gente não tem patrocínio de ninguém, tá? Mas seria bom ter. Mas a Reserva, eu fiz uma compra na Reserva pela internet. Eu nunca tinha feito. E eu estava começando a receber muita oferta e tal. Fiz uma compra pela internet. Quando eu recebi em casa o meu pedido, eu abri e tinha um cartão com a foto de uma menina falando: olá, eu sou a fulana, eu recebi o seu pedido, eu separei, embalei, estou te entregando, espero que você goste. E aquilo me chocou profundamente, porque assim, eu não era mais a questão do produto, era a questão do relacionamento. E eu lembro que eu entrei em contato com a Reserva, e a partir desse contato passei a receber diversos WhatsApps, e a marca se relacionou muito comigo. Mas eu achei muito interessante entender, porque então, eu fui lá, eu comprei um tênis, eu comprei uma polo, eu comprei uma calça. E aí você olha para essa compra na internet e agora não, eu comprei com ela cuidou e aí você começa a ver os negócios de uma outra maneira. Essa humanização é fantástica. Eu acho que você foi no melhor exemplo para eu poder dar a resposta da sua pergunta, que é a Reserva, né? O que acontece? A Reserva, ela tem produto bom. Ela é extremamente preocupada com essa humanização que eu comentei do marketing. Ela é extremamente inovadora. E aí eu vou já conectar com o assunto anterior. A Reserva tem hoje no Brasil um dos projetos mais relevantes de NFT. Por quê? Você consegue comprar produtos lá da Reserva, ganhar uma NFT e essa NFT te gerar benefícios como um cliente exclusivo da Reserva. Uau. Deu para entender? Então, eu não lembro especificamente o projeto, mas vamos lá. Você comprou uma camisa específica que ela também te dá um NFT. Você pagou um pouquinho a mais por ela. Só que essa NFT que gerou essa camisa, ela te dá um desconto, ela te dá acesso a produtos que serão lançados exclusivos antes que o mercado geral. E aí ela vai te trazendo uma série de benefícios. Tá vendo como foge daquela coisa da NFT só da arte digital? Então ela começa a trazer benefícios exclusivos para os seus clientes que ela se relaciona. Então, voltando à pergunta, os empreendedores hoje eles têm que estar atentos a tudo. Não é só a qualidade do produto, é a qualidade do produto, é estar presente nas redes sociais, é se comunicar, essa humanização, é inovação. Não é estar parado no tempo. Tá vendo? A gente falou de um produto bom da Reserva, mas a gente está falando que ela também já está lá olhando para o futuro e testando. Ela está testando. E ela já está fazendo tudo isso acontecer. Então,
é um conjunto de coisas, né? Um conjunto de coisas para que que a empresa não se acomode, não vire uma Kodak, Sim, né? pois é. Não vire empresas que pararam no tempo, uma Blockbuster Não que só que pararam no pararam, tempo, né? Mas que e acreditavam literalmente morreram, né? Literalmente morreram. Pois é. Bom, o negócio é o seguinte, então. Acredito que desse papo, o que a gente pode ver para o mercado, para você que é empreendedor, para você que tem a sua empresa, é começar a entender que se você está fazendo o simples, eu não vou dizer o básico porque o Thiago falou do básico, mas é que o básico para ele é muito avançado para a gente. Para um cara que está imerso na Web3, o básico é muito diferente. Mas para você que está vendendo num site, como todo mundo vende, aparecendo na mídia, como todo mundo aparece, e torcendo para que o teu cliente compre, provavelmente você está usando a internet como se usava em 2010. É preciso avançar, é preciso entender o que está acontecendo, até a questão de cursos, é preciso trazer para dentro das empresas a oportunidade de continuar aprendendo, entender quem está falando do mercado atualmente, quais são as mudanças, o que a gente pode saber e agregar para o nosso valor, a questão da gestão ágil. Então, assim, é preciso se atualizar constantemente. Sim. Você comentou um ponto aí que agora que fez um resumo bom. Teve um ponto ali que a gente acabou passando, eu acabei passando, que é o seguinte, né? Hoje muitas empresas estão achando que o Instagram é suficiente, mas ela precisa pensar nesse todo. Tem empresas hoje que acham que o marketing é só isso e ela não faz minimamente um anúncio patrocinado, ela não pensa em SEO, que é a busca, a otimização da busca lá do Google, ela não está pensando em patrocinado das redes sociais, ela não está pensando em gerar conteúdo relevante, ela não está pensando em olhar para os sistemas dos seus concorrentes, o que os seus concorrentes estão usando sistemicamente para que ele também adapte e utilize no seu negócio. Ele às vezes olha uma plataforma de e-commerce, a mais barata, não a melhor. Então, você pode até começar pela mais barata, só que a partir do momento que começa a acontecer, você precisa ir para melhor. Precisa encontrar o seu ROI, você precisa saber métricas básicas de negócio, pensar no negócio como um todo e não ficar muito nessa defensiva. A gente falou muito lá dessas novas tecnologias, mas existe ainda muita tecnologia na Web 2 ali que muitas empresas não têm utilizado, tá? Bacana. E é o seguinte, né? Até é importante saber se as pessoas entendem sobre o Web 1, Web 2, Web 3. E eu quero falar uma coisa aqui, sempre antes do nosso podcast, a gente tem um briefing. E eu tive um tempo com o Thiago para a gente entender o que a gente poderia trazer de ganho, de informação, de conteúdo, de conhecimento. E o que era para ser uma conversa simples, né? Nós nos encontramos às 9 horas da manhã, saímos de lá meio-dia. Meio-dia. Então, assim, é um papo muito gostoso. Eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais conteúdo aí, tem muita coisa para falar. Eu acho que esse conteúdo, até para mim, foi um conteúdo de grande ganho. Acho que dá para se pensar em muita coisa, dá para se olhar para o futuro e começar a planejar esse futuro num presente de maneira totalmente diferente. Thiago, como eu faço para te encontrar? Quem tiver interesse aí de continuar o papo, de repente quiser conhecer mais o teu trabalho e as possibilidades que você pode levar aí, aonde eu te encontro? Legal. Bom, obrigado, Ricardo, mais uma vez pelo convite mesmo, pelo papo. Espero que de alguma forma tenha acrescentado, né, para quem está nos assistindo aí. Estou à disposição. Vou deixar aqui o site da empresa e minhas redes sociais. O site é doublet.com.br. Meu Instagram é Thiago Castor, ou Thiago Castor com TH. E meu LinkedIn, Thiago Castor. Tá bom? Estou à disposição. Qualquer dúvida, pessoal que tiver quiser trocar alguma ideia, saber um pouco mais aí sobre esses assuntos, tomar um café, estou à disposição. Vai ser um prazer. Tá bom, gente? Obrigado. Thiago, eu que agradeço. Papo fantástico, muito bom olhar dessa maneira. Acho que foi de grande ganho, de grande aprendizado. Obrigado pelo seu tempo. E pessoal,
Aqui o papo é com gente que empreende. Valeu, até o próximo.